E aqui a gente entra no problema. Os seres humanos, eles são maus. Hoje, eles podem fazer o bem e não fazem. E o que coloca na cabeça dessas pessoas que os seres humanos fariam o bem? Se mesmo com a ameaça armada, a ameaça de prisão, a ameaça do Estado, os seres humanos não conseguem ser bons, e os políticos que deveriam nos proteger e o Estado são comprados por megacorporações, por que eles seriam bons no governo comunista? Quem garantiria que o distribuidor que tem um carro, o distribuidor que trabalha no centro de distribuição ou o fazendeiro não pegariam muito ou pouco para eles, se isso já acontece hoje em dia? E aí acaba que, vamos supor, o chefe, né, o organizador da vila pediu 1 tonelada de pão, 1 tonelada de trigo, mas chegou só 800 quilos, porque no meio do caminho foram picotando. E agora? Precisava de 1 tonelada, agora chegou um pouquinho, 800 quilos, um pouco a menos. O que você vai fazer agora? Você não vai conseguir dar pão para todo mundo, e aqui o sistema já começa a ruir. Quem disse que durante o transporte de ferro, de matérias-primas, de ouro e de todas essas merdas para produzir artigos de luxo como carros, baterias, televisões, celulares, alguém não pegaria um extra? É ser muito ingênuo e acreditar na bondade humana, que não existe bondade, porque as pessoas serão boas agora. Essa é a minha maior crítica. Se as pessoas fossem para ser assim, elas seriam agora. Não é não é uma ideologia que vai mudar como as pessoas se comportam. Elas só não se comportam. Simples assim. Sem contar que quem garantiria que um tipo de bairro não tentaria atacar o outro? Por mais que eu seja uma pessoa que apoie que as pessoas tenham armas para se defender, a qualidade delas também colocaria uma vantagem na mão de quem tem uma qualidade de arma melhor. Então, por exemplo, uma pessoa pode ter uma pistola, mas se ela é assaltada por 2 bandidos com pistola, não há nada que ela possa fazer e ela tem que se render ao poder mais forte. Então, enquanto uma arma, de certa forma, impede que uma pessoa mal intencionada se ataque você, quando há um número maior, um poder de fogo maior do outro lado, não há nada que você possa fazer. Assim como se há um poder de fogo maior do seu lado, aqueles não podem atacar. Mas supondo que exista uma vila mal intencionada, o que vai impedir ela de atacar outra? Porque é só você olhar para a história humana. Não foram assim que os primeiros reinos sequer foram formados? Nossas tribos nômades que se degladiavam umas com as outras, engoliam umas às outras até eles decidirem se assentar em um lugar e os primeiros reinos serem formados, os primeiros impérios serem formados. Impérios cresceram e caíram pelos mesmos motivos. Vilas, vilarejos, tudo isso, a gente já viu toda essa história. O que faz esses caras acreditarem que seria diferente? Você vai banir as armas? Como? Porque no papel não existe governo no comunismo. No papel, né? No papel. Então quem iria colocar para frente a lei, a proibição? Se até mesmo hoje, que é proibido, o que a gente vê na TV todo dia é crime de morte com arma. Essa é uma pergunta que ninguém consegue responder. Toda teoria cai por terra quando você começa a analisar a verdade. Todos esses pseudo-intelectuais do YouTube, da internet, que falam sobre a revolução e tal, esses caras nunca devem ter liderado um seminário. Esses caras nunca devem ter liderado nada para saber o quão difícil é liderar um grupo de pessoas, ter que liderar ter que entrar de acordo com os interesses dela, ter que conversar, discutir, convencer, ceder. É fácil estar no seu apartamento e falar sobre revolução. Difícil é viver isso. Porque o mundo está cheio de lugares onde líderes que queriam implantar esse tipo de utopia, mas acabaram se perdendo à corrupção do poder.
E quando você pergunta para uma pessoa que acredita na citologia, ela só sabe dizer: ah, não é, ele não faz parte do nosso grupo. É a teoria é a falácia do falso escocês. Todo mundo adora usar essa. Ah, mas ele não era escocês de verdade. Ah, ele não era isso de verdade. Ele não era agente de verdade. Se um padre cai na malha fina e é acusado de crime, mas ele não era padre de verdade, ele não é do nosso grupo, a gente nem conhecia ele. Se um comunista, se um ditador sanguinário falha na sua conquista, não, ele não era parte do nosso grupo, a gente não era afiliado a ele estava agindo sozinho, porque o ser humano é egoísta, corrupto e mau por natureza, então ele vai querer salvar a própria pele, ainda mais porque se você salvar a sua própria pele, cortando uma mão para salvar o braço, você pode lutar outro dia, você pode voltar e lutar de novo, enquanto se todo mundo for pro pau, não vai ter outra vez. Então, por exemplo, eles adoram dizer que Venezuela, Cuba, União Soviética, o leste europeu no geral, Coreia do Norte, não foram tentativas de socialismo e de comunismo. Mas o que mais tem pela internet são esses mesmos fanfarrões defendendo os ditadores, defendendo os seus líderes que abusam da população através de regimes autoritários. Então, como? Tudo que eu gostaria de saber é entrar numa discussão com alguém que realmente tem um conhecimento profundo para eu perguntar e tirar todas as minhas dúvidas de como, tá ligado? Como todos esses desafios humanitários, de personalidade, de liderança, de logística, como todos esses desafios seriam enfrentados. Até onde eu sei, ninguém tem uma resposta, ninguém nunca deu uma resposta. Justamente eu tenho isso aqui porque parece que ninguém nunca quer ir além do discurso raso, justamente porque ninguém sabe. Não só eles não sabem, como ninguém tem um mínimo de pensamento crítico. O que eu estou exercendo aqui é pensamento crítico. Eu estou me questionando como essas coisas podem acontecer. Eu estou aberto a descobrir como essas coisas vão acontecer. Mas ao mesmo tempo eu sei, perante a realidade do que foi e que será, nenhuma teoria vai se manter por muito tempo. O ser humano já se provou que ele é uma calamidade. Se você der espaço, ele vai conquistar e vai destruir. E as pessoas ainda insistem em dizer não, essa tentativa não foi a verdadeira, vamos para a próxima. Mas pergunta para as pessoas que foram sacrificadas, que foram mortas, que participaram, se elas estariam felizes em contribuir para essa utopia, para essa questão. Essas pessoas gostam disso porque não eram elas lá sofrendo, não eram elas condenadas à morte. Uma coisa que falta muito no mundo também, nos seres humanos, é simplesmente a boa e velha empatia. Hoje em dia todo mundo quer falar de mais amor, por favor, isso, mas ninguém tem empatia, não existe mais amor, não existe mais empatia, não existe mais nada, cara. Não existe nada. Porque se tivesse, não teria influenciador com foto de genocida na parede, de perfil, de banner, de canal e de Instagram e por aí vai. Porque eu me pergunto, o que muda, o que é tão diferente de Hitler e Stalin? Se eu pesquisar aqui, quantas pessoas Stalin matou de seres humanos? Eles também têm esse pessoal, né, que negam o Holodomor. Deixa eu ver, desculpem a demora. Disse aqui, diretamente ou indiretamente, de 9 a 20 milhões de pessoas. 9 a 20 milhões. Hitler, tecnicamente, se eu não me engano, ele deve ter matado, segundo os dados, 7 milhões de judeus. Agora me diz, por que um homem que matou 7 milhões é mais demonizado do que um homem que matou 9?
Mesmo que a gente pegue o menor número, a menor estimativa é 9. Leopoldo, se eu não me engano, Leopoldo VII, eu não vou lembrar dele agora, mas o cara deve ter matado 20 milhões de negros africanos, se eu não me engano. E ninguém sabe quem é ele. Esse cara também não é o pior ser humano do mundo, porque ele matou negro. Ele matou negro. Negro não é importante. Não é à toa que quando a gente estuda a história da África, eu já estou entrando em outro assunto, olha como a minha mente funciona, mas quando a gente estuda a história da África, a gente estuda basicamente só a escravidão. É isso que a África se resume? O berço do mundo se resume a isso? A escravidão? Todos os genocídios cometidos contra aquele povo, a gente não estuda, a gente não aprende. Todos os genocidas que massacraram aquele povo, a gente não aprende. Mas o Hitler que matou uns branquelos, claro, eu não estou diminuindo a dor, mas é aquele assunto, tipo, isso aconteceu com um branco, então é importante. Aconteceu com um negro e não é. Stalin matou uma caralhada de pessoas, mas ter foto dele na parede é legal. Hitler também matou uma caralhada de pessoas, e ter foto dele na parede é legal. Quer dizer, não é legal, é ilegal. E claro, você pode usar o argumento de que é a ideologia. É a ideologia dele. Ele quer uma raça pura ariana, ele quer se livrar das outras raças. E certo, isso também é um argumento muito prático. Mas eu pessoalmente, assim como diversas outras pessoas que eu já conversei, acham que Stalin, Lenin, Trotsky e essa laia estão num nível de inferno tão baixo quanto Hitler. Porque seres humanos são seres humanos. Hitler falhou, felizmente. Ele não conseguiu exterminar o mundo e repor a raça ariana com a raça ariana. E felizmente Stalin também falhou. Mas não muda o fato que dezenas de milhões de vidas foram sacrificadas por essas ideologias. E ainda assim, pessoas hoje em dia apoiam essas pessoas, apoiam essas ideologias. Para mim, isso é insanidade. Por fim, é isso. Eu dei meus argumentos. Eu sei que se um dia alguém me responder, vai ser com as mesmas falácias, vai ser com os mesmos deboches, vai ser com as mesmas sacanagens que sempre fazem. Eu não acredito que eu vá achar uma pessoa inteligente o suficiente para tirar minhas dúvidas. E mesmo que exista, ela não vai poder fazer nada mais do que falar de teorias. Então é isso. Até a próxima.